Bom dia, meus queridos alunos do nono ano. Aqui que está falando o professor Giovanni. Vamos ao PET 1, semana 3, explicação do conteúdo. Lembrando que eu dividi em 3 vídeos, um sobre cada uma das realidades. E este vídeo nós vamos falar sobre os eclipses e todos os assuntos relacionados a eles. Mas antes disso, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho se você já é inscrito e deixe o seu like, tá bom? O tema eclipse. Mas para a gente entender o eclipse, primeiro a gente tem que entender o que é eclíptica. Não, professor? Tem a ver com eclipse? Tem a ver. Por isso que nós estamos falando dela aqui. Essa eclíptica é um círculo imaginário correspondente à órbita aparente do Sol em volta da Terra. Não é? É aquela linha que o Sol estabelece em seu movimento no céu. Ela pode se aproximar ou distanciar do equador celestial e também do zênite, né? Porque o que é o zênite? É o centro do céu. O equador celestial não é o centro do céu? Não é o centro do céu. Não é o centro do céu. Nós vamos ver daqui a pouquinho. E aí pode se aproximar ou distanciar até 23 graus e 27 minutos, aquela inclinação, né? Isso está associado àquela inclinação do eixo da Terra. Vamos ver aqui. Então, o equador nosso está mais para o norte, né? Por quê? Porque nós estamos mais ao sul. Então, o equador celestial está um pouco mais ao norte. E aí, lembrando que o zênite é o centro do céu. Tá? E aí nós temos o polo celestial também nosso, né? Que a gente vê, né? Aquelas estrelas que são fixas no céu aqui no sul, como por exemplo o Cruzeiro do Sul, que não importa a estação do ano, a época do ano, o mês, ele está sendo visível lá no sul. Eu estou apontando no sul da minha casa, acredita? Tão viciado que eu estou. Então nós temos aqui essas duas linhas aqui para quem está no norte, tá? Tem essa visão. No 21 de dezembro, no inverno deles, olha, o Sol está bem mais para o sul. E aí o Equador está aqui. Já no verão, ele está bem mais ao norte, quase chegando no zênite. E o Equador está no meio do caminho. O Equador é a linha onde ele passa nos equinócios. Grava isso. O Equador é a linha onde ele passa no dia dos equinócios. 22 de março, 22 de setembro. Tá? 23 de setembro. É essa média aí. Tá bom? Então, para nós no sul tá isso aí, essa visão lá, 23 graus e meio, né? 23 graus e meio de diferença e vai para o norte. Você pode observar que nós já passamos o equinócio de outono, estamos indo para o inverno, correto? Você vai vendo que o Sol vai tendendo a ir para o norte no céu. Procura o norte da sua cidade, né? Claro. Que aí você vai conseguir ver que o Sol tende a ir para o norte. Né? Isso é causado pela inclinação do eixo e aquela distribuição indiferente que a gente já viu lá na translação da Terra. Se você não viu, corre lá e veja. E aí, nós temos aí essa dinâmica aí que faz lá no céu, que a gente vai vendo o Sol se movendo ao longo do ano, não é? Agora, se a gente morasse na linha do Equador, que nós mineiros não estamos na linha do Equador, mas quem mora na linha do Equador geralmente faz pouca diferença. Agora, quem mora no polo, que a gente também não mora, faz muita diferença, né? Porque o verão, o sol fica no céu o tempo todo no dia do solstício. E já no dia do inverno, ele não aparece hora nenhuma. Sim, ele não aparece hora nenhuma. E aí a noite vai crescendo no inverno, até chegar o dia que é só noite. E depois ela vai diminuindo até chegar no verão, que é um dia que só tem dia. 24 horas de sol. O sol da meia-noite, né? E aí está a causa disso tudo. A inclinação do eixo e a distribuição da luz. Né? Inclusive, essa distribuição da luz, ela causa essa diferença aqui. Ó. Na linha do Equador, as pessoas vão ver o sol mais reto. Nós que já estamos mais ao sul, nós vemos ele mais inclinado. E quem tem mais ao sul lá no polo, vê ele mais inclinado ainda. E nós, no inverno, ele está inclinado e para o verão ele tende a estar mais reto, porque ele vai voltando para o centro do céu. Não é? No inverno, ele vai estar inclinado. E, inclusive, é uma questão que às vezes pode estar lá na questão no exercício falando sobre a sombra, né? Por que a sombra é diferente no inverno. Você nunca reparou isso? Repare. E aí, vamos falar sobre o tema mesmo, que é o eclipse, né? E aí o eclipse,
quando a Lua passa na eclíptica. Se ela passar exatamente na eclíptica, na Lua nova ou na Lua cheia, vai acontecer algum eclipse para nós. Esse aí é o eclipse solar, né, que está aí. Mas para a gente diferenciar o eclipse total e parcial, a gente ainda tem que diferenciar outra coisa, né, que é a umbra e a penumbra. A umbra é a região de sombra total. Quando você pega uma vela, coloca sua mão na frente, já viu que tem a sombra da sua mão e tem uma parte que fica meio sombreada em volta? Então a umbra é a sombra da mão. A parte sombreada em volta é a penumbra. Não é? Então quem está na umbra vai ver o eclipse total. Se for o solar, vai ver o anular. Né? A penumbra, quem está na penumbra é o quase escuro. Né? Pênis é quase. E aí a região que somente uma parte do corpo, que chega um pouquinho de luz, um pouquinho de sombra, aquela coisa assim. Né? Então, ainda vê. Aí vai ser o eclipse parcial. Está aqui a explicação, né, da umbra e da penumbra. Né? Penumbra, ó, a penumbra é as partes meio sombreadas e a umbra é a parte total. Aqui no caso nós estamos representando, se você pensar que a Lua vai estar aqui atrás, né? Aí no caso nós estamos representando o eclipse lunar, porque a Terra está aqui. Agora se você pensar a Lua aqui e a Terra aqui, quem estiver nessa região vai ver o eclipse solar total e quem estiver nessa região aqui na Terra vai ver o eclipse solar parcial. Então ocorre quando a Lua passa pela eclíptica, no momento que o Sol está lá também, né? Então ocorre na fase da Lua nova. Nós estamos falando do eclipse solar. A Lua fica entre a Terra e o Sol, em alinhamento. Tá? Em alinhamento. A palavra é essa, alinhamento. Pode ser total ou parcial. A gente já viu cada umbra e da penumbra. Depende da posição do observador, né? E aí chamamos de eclipse direto. Por quê? Porque a Lua tampa o Sol, de verdade. A gente vê a Lua, a gente vê o Sol. A Lua tampa o Sol. A gente vai ver a diferença do indireto daqui a pouco. Então, se você está ali naquela região da umbra, você vê total. Se você está na penumbra, você vê parcial. Não pode olhar eclipse solar diretamente, né? Porque você está olhando para o Sol, vai queimar o olho, tá bom? Tem que utilizar equipamentos para isso. Então, tá aí esse fenômeno maravilhoso que na antiguidade era associado ao fim dos tempos, né? Um dia de trevas. Então tá aí. Então lá, o pontinho lá da umbra é o eclipse total, a da penumbra é quem vê parcial. E aí depende de passar no horário, e aí não vai ser visto no mundo inteiro, né? Vai estar naquele horário específico que ocorreu o alinhamento, tá? Já o eclipse lunar, a gente tem aí a foto maravilhosa dele aí, ele começou, ele passou, né? De novo, vai começar, olha lá, o total. E aí vai acabando. Olha lá, está acabando. Esse é o eclipse lunar. Inclusive chamado de lua de sangue porque ela fica avermelhada, né? Então, ocorre quando a lua passa pela eclíptica, de novo. Mas agora ela tem que passar na lua cheia. E a Terra que vai ficar entre a lua e o Sol, em alinhamento. Pode ser total ou parcial também, depende da umbra ou penumbra. E aí chamamos de eclipse indireto, que a gente chamava o solar de direto. Esse é indireto. Por quê? Porque não é a Terra que tampa a Lua para nós, né? Nós estamos vendo a sombra da Terra projetada na Lua. Seria direto se você estivesse na Lua, né? Mas no nosso caso é indireto. Nós estamos vendo a sombra da Terra. Então olha lá ela passando, olha lá. Chegou na região de umbra, ela tampou todinha, ficou vermelha, ela vai acabando a zona de umbra, entra na penumbra. No ano passado teve um eclipse lunar de penumbra. Coisa raríssima de acontecer e ser visto assim, né? Da forma como ele foi visto no ano passado. Tá bom? Foi lindo. Então tá aí como é que funciona. Tem uma diferença, né? Geralmente a Lua ela vai passar em penumbra, umbra e penumbra de novo. Acontece de, às vezes, ela passar só na penumbra, igual aconteceu no ano passado. A gente viu ela só da penumbra. Mas geralmente acontece o eclipse. Então, de umbra, né? Em algum momento, em algum lugar. Mas no ano passado aconteceu em penumbra só. Não aconteceu nem de umbra para lugar nenhum. Não aconteceu total em lugar nenhum. Então, a gente vai ficar por aqui. No mais, qualquer coisa, pode deixar suas dúvidas, deixe seu comentário aí.
Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau, fique com Deus. Até a próxima.